Na Grécia Antiga existia um homem chamado Aristóteles, que tentou descrever o movimento dos corpos no universo. Para ele, existia dois tipos de movimento: o movimento natural, onde o corpo buscava seu lugar natural no universo, e o movimento violento, onde um corpo era afastado de seu lugar natural através de uma força. Para Aristóteles, a força estava diretamente vinculada à velocidade de um corpo, e para ele não haveria movimento se não houvesse a atuação contínua de uma força, ou seja, sem força não há movimento para ele. A força, portanto, para Aristóteles era tratada de forma imanente. É como se um corpo transmitisse a força através de um contato para o outro corpo, e essa mesma força iria se esgotando ao decorrer de um tempo no corpo, ou seja, ele pararia o seu movimento. Contudo, foi apenas em 1687 que a força foi conceituada de forma correta, em Principia de Isaac Newton. Na definição quaquero, Newton afirma que uma força imprimida é uma ação exercida sobre um corpo a fim de alterar o seu estado, seja de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. A partir dessa definição, nós vimos que Aristóteles estava errado em dizer que a força está relacionada à velocidade, mas a força está relacionada à aceleração, pois ela muda o estado de movimento de um corpo, ela varia a velocidade. Além disso, logo em seguida, Newton afirma que essa força consiste apenas na ação e não permanece no corpo. Vimos novamente que Aristóteles estava errado ao dizer que a força tem que ser contínua em um corpo para ele manter o seu movimento. Newton, portanto, enuncia através de axiomas ou leis do movimento, as leis de Newton, os efeitos de uma força em um corpo. No primeiro axioma de Newton e sua primeira lei, a lei da inércia, ele afirma que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a não ser que ele seja forçado a mudar esse estado, através de uma força. Ou seja, a força é capaz de mudar o estado do corpo, assim como dito antes. Já na segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, Newton enuncia matematicamente, através de proporção, a força. Newton afirma que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Nessas últimas palavras, que diz que a mudança de movimento, a aceleração, é produzida na direção da linha na qual a força é imprimida, já nos dá uma noção vetorial da força e também da aceleração. Equacionando a proporção apresentada na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, nós temos que a força é igual à massa vezes a aceleração. A proporção requer uma constante. A constante é a massa. A força e a aceleração, portanto, possuem direção e sentido e o módulo, além de serem uma classe de equipolência, ou seja, são vetores. E essa força é dita força resultante, pois ela carrega consigo a soma das forças atuantes em um corpo, ou seja, a soma das forças é capaz de alterar o estado de um corpo. E em seu terceiro axioma, sua terceira lei, a lei da ação e reação, Newton diz sobre a existência da força. A força só existe aos pares, mediante a uma interação entre corpos. Toda ação, portanto, corresponde a uma reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários. Ou seja, através desse terceiro axioma, nós vimos que para variarmos o nosso estado de movimento, para haver força para variar o nosso estado de movimento, nós precisamos de outro corpo. É como no caso de nós seres vivos presentes na Terra. Nós,
Ao caminharmos, corrermos, etc., precisamos da terra. Nós fazemos uma força para trás e a terra faz uma reação para frente. Assim, nós andamos para frente. E foi através desses axiomas e dessas definições que Newton quebrou dogmas escolásticos que valorizavam o pensamento aristotélico. E dessa forma, a física foi se desenvolvendo.